Olá, meus irmãos, graça e paz. Elcio Jesus na área mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem aqui pelo canal Elcio Jesus /MGV, tá bom? Como de praxe, você que não é inscrito, se inscreva aí. Você que já é inscrito, obrigado aí pela sua companhia, pelo seu comentário, pelo teu like. Vamos crescer mais uma vez na graça e no conhecimento do nosso bondoso Deus, tá bom? Quero deixar um abraço aqui para esta família: Marta Helena, Adriana Alves, Nivaldo de Souza, Jorge Lucas e Melânia Adassa, é isso mesmo, da cidade de Goiânia, Goiás. Acompanha a gente aí, toda a família. Obrigado a vocês aí pelo carinho, tá bom? Vamos lá, vamos crescer na graça e no conhecimento. Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos juntos. Vamos lá. Esse é o tema, querido, que nós vamos desfrutar neste dia. Eu não sei se você está aqui ao vivo ou se você ainda vai assistir hoje. Se você assistir daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, nós estamos aqui falando uma mensagem que vai, de fato, impactar o teu coração, tá bom? Ô irmão, cheguei agora, tô novo nesta mensagem, eu quero aprender mais. Queridos, navegue à vontade aí no canal, tem para mais de, se eu não me engano, já tá chegando aí umas 200 mensagens, se eu não me engano. Eu acho que tem para mais disso já, viu? Então temos muitas mensagens. Irmãos, irmão Elcio, eu quero estudar acerca de assuntos polêmicos, principados e potestades, hortes espirituais, tem aí. Satanás, expectativa versus realidade. Estudo aí de mais de 2 horas explicando 90% dos textos que a Bíblia fala de Satanás, o diabo. Pode verificar aí. Então nós temos conteúdo aí diverso, tá bom? Sobre dízimo, sobre ceia, sobre batismo. Você fique à vontade, tá bom, meus amados? E nós vamos falar sobre esse assunto porque é bem interessante como o sistema religioso, de um modo geral, eles não conseguem sobreviver sem a figura do Satã nas suas chamadas igreja ou nas suas reuniões. Querido, se tirar o diabo ou Satanás do sistema religioso tradicional, eles vão à falência, porque é o diabo, é Satanás que dá este ponto de equilíbrio, né? Eles apresentam um Deus que quer salvar, que quer perdoar, mas em contrapartida eles também apresentam um ser poderoso, um ser que está ali duelando contra o Criador, está ali tentando ali, sabe, roubar, está tentando ali tomar sua bênção, sua vitória e até mesmo a sua salvação. É isso que o sistema religioso ensina. Que Satanás foi um anjo que caiu do céu. Bom, quais os contextos, respaldos, revelação acerca disso? Textos isolados. Pega o texto lá de Ezequiel 28, que fala do rei de Tiro. Nós temos uma mensagem aí também no canal. Muito boa, por sinal, essa mensagem. É um estudo. O querubim guardador. O querubim guardador era Satanás, que guardava lá no céu? Querubim guardador, Satanás ou Irão? Vai aí, procura aí, você vai se alimentar, tá bom? Então, o sistema religioso, principalmente o evangélico, não consegue sobreviver sem defender com unhas e dentes a figura do ser Satanás como uma criatura. Querido, Satanás, o diabo, nunca existiu como um anjo caído. Deus não fez anjo para cair. Muitas vezes a palavra anjo aparece na Bíblia e quando você lê o anjo que caiu, o anjo caído, o anjo que foi retirado do céu, anjo ali se refere a um mensageiro, a um ministro, né? Muitas vezes se refere a um governo, no caso do rei de Tiro, por exemplo, em Ezequiel 28.
Em Isaías também, capítulo 14, versículo 12, vai falar sobre o rei da Babilônia. Então, assim, que ele está falando de homem, de personagens, e não de seres espirituais que se rebelaram no céu. Ah, mas em Apocalipse também fala. É só você olhar, tá? Ela estava falando de uma dinastia herodiana, de um sistema político religioso que era contraditório, que era adversário, que era opositor daquilo que Cristo estava estabelecendo. Então, falando do livro de Jó, precisamos entender um pouco sobre essa questão do ponto de partida onde o nome Satanás ele foi associado a uma criatura, a um ser. Os antigos judeus eles não tinham Satanás como um ser, eles nunca tiveram, porque eles tinham em mente que tanto o bem quanto o mal procedia da parte de Deus e que não tinha esse ser mitológico inventado, né? Onde tinha dois chifres, rabudo, um tridente na mão. Você vê que é uma cultura greco-romana, né? Que pegaram e misturaram, acho que parece que pegaram lá a imagem do Poseidon e criaram esse diabo romano que a igreja católica, a igreja evangélica vem difundindo aí por milênio. Mas eles não tinham como um ser espiritual. Depois do cativeiro babilônico, talvez por influência do zoroastrismo, uma religião bem mais antiga do que o judaísmo, que tinha, sabe, esse dualismo entre o bem e o mal, um ser representante do bem, um ser representante do mal, e os judeus lá na Babilônia, durante seu cativeiro de 70 anos, foi muito influenciado. Depois da sua saída, aí vem a escrita do livro de Jó, e aí ganha-se essa narrativa de um ser espiritual que, na verdade, nunca existiu, tá? Irmão, mas o diabo que tentou Jesus no deserto, nós temos mensagem aí, procure aí também, o diabo que tentou Jesus no deserto. Você vai ver que Jesus foi tentado ali pela sua natureza humana, Jesus era Deus, podia usar da sua divindade, sair daquela situação, mas ele aniquilou-se a si mesmo, como disse o apóstolo Paulo, ele reduziu a si mesmo, ele aniquilou as suas vontades. Quando o próprio Pedro tira a espada, corta a orelha do soldado Malco, ele repreende Pedro e diz: Pedro, tu não sabes que se eu clamar ao Pai, o Pai manda legião de anjos e me tira desse momento? Ou seja, ele tinha poder para fugir daquela situação, mas ele não queria, ele não podia, porque ele tinha um propósito ali na terra. Então o diabo que tentou Jesus foi justamente a sua humanidade, porque ele sabia que ele poderia exercer um domínio sobre si, sobre aquelas situações, mas ele, no entanto, estava obedecendo o Pai. E sem contar também que a lei de Moisés era um verdadeiro opositor à obra de Cristo, porque Cristo ele levou as maldições, ele cumpriu a lei na sua carne, ele se tornou maldito pelo seu povo, ele derramou seu sangue, ele pagou o preço. E a lei, ela dava força ao pecado, porque a lei, ela agia justamente na fraqueza do homem em não se sujeitar à mesma. E Jesus, pela lei, tanto é que pegavam Jesus, pegavam a mulher, pegaram, né, a mulher no ato de adultério. Aí, segundo a lei, ela tem que ser apedrejada. E Jesus tinha que passar por todo aquele processo de acusação, de condenação, de desconfiança, de tantas situações. Então, era a fraqueza humana de Jesus que tentava Jesus. Tá, amado? Tem nada a ver com ser espiritual. Eu vou estar trazendo uma mensagem, eu já estou adiantando aqui para os amados, talvez eu traga amanhã aqui uma conversa sobre este aspecto. E se o sistema religioso estiver certo? Se o diabo de fato existe como um ser espiritual que duela contra Deus e contra a humanidade? Então nós vamos mostrar nas Escrituras, talvez eu traga amanhã, nós vamos mostrar nas Escrituras, se ele fosse um ser espiritual, qual seria o estado e a condição que ele estaria, se ele fosse, tá? Mas vamos lá. Lembrando também que o livro de Jó é um livro poético, tá bom, amado? Você não pode levar o livro de Jó no sentido literal. A narrativa do livro de Jó é um livro poético. Precisamos entender aqui muitas questões acerca deste livro. Vamos que vamos! Olha lá. O maior Satanás da vida de Jó. Jó capítulo 2, versículo 6.
E disse o Senhor a Satanás. Aí, irmão, já começou aqui um diálogo. Então Deus estava conversando com Satanás. Lembrando que Satanás, ele é o quê? Um adversário. Satanás é usado como um adjetivo para aquilo que é contrário. O próprio Pedro, ele foi chamado de Satanás por Jesus quando ele se opôs a Jesus, quando ele se colocou como um adversário diante de Jesus. Jesus estava dizendo que ele teria que padecer e morrer pela mão dos judeus. E Pedro disse, de modo nenhum, Senhor. E ele disse, para trás de mim, Satanás, que compreende as coisas dos homens, mas não entende as coisas de Deus. Então, o próprio Pedro, em uma ação ali carnal, foi chamado de Satanás. Então, Satanás é atribuído a alguma coisa que é contrário à vontade de Deus. Satanás é atribuído a alguém que se levanta contra aquilo que Deus estabeleceu. E muitas vezes, nas narrativas bíblicas, o próprio Deus levantava inimigos, Satanás, contra o seu próprio povo. O exemplo, quando Balaão ele quer amaldiçoar os judeus, o Senhor coloca ali um anjo, né? E a mula repreende o profeta, e o anjo se coloca na frente de Balaão como um adversário de Balaão, como um opositor a Balaão. Então, adversário do profeta, ou seja, Satanás, alguém que se opõe. O próprio Deus colocou um anjo ali para se opor àquela ação ou àquela intenção do profeta Balaão. E diz o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém, guarda a sua vida. Então nós conhecemos aqui a narrativa, lembrando que isso é uma narrativa poética, é um livro poético. Que Deus perguntou, de onde vem Satanás? Ele disse, eu vim de rodear a terra e passear por ela. E Deus pergunta, vistes o meu filho Jó? Bom, primeira coisa, de onde vem Satanás? Aí Satanás disse, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Então Satanás, ele vinha na terra, passeava na terra e depois voltava para o céu? É isso? Porque Deus perguntou, de onde vem Satanás? E ele, Satanás, para o sistema religioso que é uma criatura, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Como assim? Não faz sentido algum. Aí Deus disse, vistes o meu servo Jó? Deus queria dar testemunho, mostrar a fidelidade de um filho. E Deus agora vai levantar inimigos e provar para todos e até mesmo para o próprio Jó que é sim possível ser fiel ao Senhor independentemente das circunstâncias da vida. É possível sim permanecer firme, fiel ao Pai, independentemente dos altos e baixos da vida. E Deus vai usar a vida de Jó como um exemplo, que ele vai colocar consequências na vida de Jó, ele vai colocar dificuldades na vida de Jó, ele vai colocar opositores na vida de Jó e vai mostrar, vai dar um testemunho de que Jó poderia suportar tudo aquilo e permanecer fiel. E aí Deus disse, vistes o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? E nessa narrativa poética, o adversário diz, mas o Senhor enche ele de tudo do bom e do melhor, tira tudo que ele tem e ele vai blasfemar. E aí Deus disse, pronto, toque em tudo que ele tiver, faça o que você quiser, só não toque na sua vida, ou seja, não é para matar. Mas Deus estava ali permitindo que circunstâncias viessem a acontecer na vida de Jó para dar um testemunho de que aquele homem iria manter a sua fidelidade ao Criador. Queridos, quando nós fazemos uma leitura dentro do livro de Jó, nós vamos ver várias espécies de Satanás na vida de Jó. Até os próprios amigos, os 3 melhores amigos de Jó, se colocaram como verdadeiros adversários e diabos acusadores. Quando eles diziam, você está assim porque você está em pecado. Você está assim porque você não sacrifica mais. É como um sistema religioso acusador que diz, você perdeu o emprego porque você deixou de dar dízimo. Você está nessa bagunça na sua vida porque você deixou de ir para a casa de papai. Viu aí os acusadores? Então os amigos de Jó se tornaram verdadeiros adversários de Jó. Em quem Jó esperava ali um apoio moral, psicológico, pelo contrário, ele encontrou naqueles que deveriam ser seus amigos, ele encontrou verdadeiros adversários que o próprio Deus permitiu para que Jó provasse a sua fidelidade e a sua integridade para com o Criador.
Outra situação também que nós vemos, a própria esposa de Jó se coloca como um adversário. E nós vamos ler aqui e eu vou explicar por quê. Mas esse não é ainda o maior Satanás da vida de Jó, nós vamos chegar lá. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Olha lá, Jó 2:9. Venham comigo, com a mente de Cristo ativada e descontaminada da religiosidade. Jó, capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher, a mulher de Jó, lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha o que a própria mulher falou. Olha outro adversário na vida de Jó. A própria mulher. Em ver o seu esposo ali, o seu marido, naquele momento difícil, de úlcera, de perda, onde seus filhos tinham morrido, onde os seus bens tinham sido levados. Olha que várias situações que aconteceram na vida de Jó. Deus levanta nações inimigas para roubar a sua riqueza. Deus envia adversários, fenômenos da natureza para soprar e derrubar, e fogo cair do céu e queimar sua casa. Então Deus manda desgraça na vida de Jó. Ah, foi Satanás, irmão, não foi Deus. Deus disse, vá, toque em tudo que ele tem, só não toque na sua vida. Se Deus dissesse não vá, não acontecia nada. Porque Deus é Senhor, Ele tem o controle de tudo. Ele quis permitir. E os Satanás que Deus liberou foram nações, fenômenos naturais, os próprios amigos de Jó. Tem tantas circunstâncias, as enfermidades na vida de Jó, inclusive a própria esposa de Jó, a ponto de dizer, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Viu aí, amados? Jó, capítulo 2, versículo 10. É alimento sólido para os maduros. Os bebezinhos vão para os berçários com a mamadeira da religião, lê o Salmo 23 e fica dando volta na muralha de Jericó, tá? Aqui é para maduros. Jó, capítulo 2, versículo 10. Olha lá. Porém, ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu, falando para a mulher. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Olha que interessante. Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Então, qual era a concepção de Jó? Que tanto o bem quanto o mal procedia de quem? Do diabo? Não, de Deus. Agora vem cá. Se Jó, eu vou falar aqui para aquele do sistema religioso que entrar nesta live ou assistir essa mensagem depois. Se você acredita em um ser espiritual que caiu do céu, baseando-se em alguns escritos dos antigos, dos judeus, como é que Jó, um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, não tinha conhecimento disso? Aí você, hoje, em pleno século XXI, você quer dizer que existe um ser espiritual que está aprontando, que está fazendo, mas Jó não sabia. É claro que Jó sabia que não existia. Que tanto o bem quanto o mal, tudo procedia de Deus. Por quê? Porque talvez diferente de você do sistema religioso, Jó entendia que a chuva caía para todos, tanto para bons como para homens maus, como para os justos quanto para os injustos. Que o sol nasce para todos. Queridos, nós estamos vivendo em um mesmo barco da vida, onde estamos passando por momentos difíceis, até falando do nosso país, que tanto faz se você, politicamente falando agora, se você se diz de esquerda ou se você se diz de direita, tá todo mundo no mesmo balaio de gato. Que tanto faz se você é rico, se você é pobre, sendo rico ou sendo pobre,
Todo mundo tem passado algum tipo de dificuldade. Ah, irmão, é contraditório um rico passar dificuldade. É contraditório um rico passar dificuldade se você olhar para ele no âmbito ou com um olhar daquilo que ele está possuindo, mas não entender de quantas coisas eles têm perdido, quantas empresas têm se fechado e quantas reduções salariais eles têm que fazer, diminuições de funcionários para manter as suas atividades. Então, todo mundo tem passado por algum tipo de dificuldade. Então, queridos, o mal que vem para um, que é justo, vem para o ímpio também. Aquilo que sucede na vida do crente, sucede também na vida do ateu. Todos estamos debaixo do mesmo céu. Entenderam, abençoados? Então, observe que Jó entendia que todos os problemas, circunstâncias da vida, que todo ser humano está sujeito, todos passam. Agora, Jó entendia que ele não ia blasfemar, negligenciar a sua comunhão, a sua fé, a sua convicção, por causa dos problemas da vida. Mas, irmão, Jó perdeu os filhos, perdeu a fazenda, perdeu a saúde, perdeu isso, perdeu aquilo. A mulher chega e diz: amaldiçoa esse teu Deus, e morre. E ele diz: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em nada disso Jó pecou. Porque Jó tinha consciência que tudo estava no controle de Deus. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam? Então, amado, precisamos descansar em Deus e parar de tentar justificar as desgraças humanas apontando e colocando um bode expiatório. Irmão, você está defendendo o diabo, está defendendo o Satanás. Eu não estou defendendo nada. Eu só não vou dar ibope para aquilo que não existe. Como ser, como uma criatura. Diabo, Satanás, eu acredito que existe. Como existe? Quantos Satanás existe? Quantos diabos existe? Tudo que se opõe, tudo que é contra, tudo que é adversário, existe. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para vocês, não me leve a mal não. O sistema religioso é um verdadeiro Satanás que se opõe a Cristo. O apóstolo Paulo disse: eu queria ter convosco, falando lá na carta aos Tessalonicenses, mas Satanás me impediu. E quando ele dá uma relação do que era Satanás, ele disse: os judeus que mataram os profetas, mataram o Senhor Jesus Cristo, também nos perseguem a nós, para que a palavra não chegue a vocês. Eu queria ter com vocês, mas Satanás me impediu de ir até vocês. E quem era que estava impedindo? Os judeus. Aquele sistema judaico-religioso que impedia a mensagem de chegar aos corações dos gentios. Então, o sistema religioso, ele é esse opositor a Cristo. E para o sistema religioso, nós é que somos opositores, mas não a Cristo. Nós somos opositores a eles, às doutrinas mentirosas dele. Porque quando um religioso ele diz: você tem que dar o dízimo na igreja para Deus te abençoar, aí vem o irmão Elcio aqui e se coloca como um verdadeiro adversário na vida dele. Tá mentindo. Fazer como meu sobrinho. Tá mentindo, mentiroso. Dízimo nunca foi para a igreja, dízimo não é dinheiro, não é doutrina. Dízimo era para os judeus. Então, para eles, para o sistema religioso, nós que ministramos a graça, nós somos Satanás. Nós somos adversários. E somos mesmo deles, do sistema religioso, não do evangelho do Cristo ressuscitado. Amém? Quem entendeu? Deixa eu tomar uma água aqui. Meu irmão Jussivan, Mundo Novo, estamos aí, estamos juntos. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Irmão, então qual é o maior inimigo, qual foi o maior Satanás da vida de Jó? Vamos chegar lá agora. Corta para mim, preste muita atenção nisso aqui. Eu acredito que esses dois versículos é a definição estrutural do livro de Jó. É a espinha dorsal do sofrimento de Jó. É o ponto de revelação do livro de Jó. É o ponto de sofrimento da história de Jó. É isso aqui, ó. Jó, capítulo 3, versículo 25 e 26. É o maior Satanás da vida de Jó. Não foram os 3 amigos acusadores, não foi a sua esposa que mandou ele amaldiçoar Deus e morrer, não foi os fenômenos naturais que bateu contra
que veio sobre a sua vida, não foi os inimigos que entrou e roubou o seu gado, suas ovelhas, não. O pior inimigo, o maior Satanás, adversário de Jó, foi esse aqui. Acompanha comigo, ó. Olha o que Jó declarou. Porque aquilo que eu temia, eu tinha medo. Captou aí? O maior Satanás da vida de Jó nunca foi um ser espiritual que bateu um papo com Deus e disse que ia acabar com Jó. Nunca foi os seus amigos, embora eles tenham sido Satanás também, agindo como acusadores. Não foi a sua própria esposa que disse amaldiçoa esse teu Deus e morre. O maior Satanás da vida de Jó chama-se ou chamou-se medo. O medo. Queridos, o medo escraviza. O medo tem levado milhões de religiosos a acreditar que podem perder a salvação ou acreditando que pode conquistar a salvação. O medo religioso, o medo imputado pela religião na mente das pessoas, já enganou tanta gente a ponto de pessoas comprarem terreno no céu, a ponto das pessoas se desfazerem de todos os seus bens materiais, a ponto de pessoas explodirem a sua própria vida, achando que vai ter uma vida melhor no paraíso. O medo religioso. Quando não é o medo, é a cobiça, mas é o medo. O medo religioso leva pessoas desesperadamente a buscar Deus em água, a buscar Deus em óleo. O medo religioso, a ignorância juntamente com o medo religioso, leva as pessoas a fazerem loucuras. O medo religioso. O pior, o maior inimigo da vida de Jó, o pior Satanás da vida de Jó, era o medo. Olha lá. Porque aquilo que eu temia, que eu tinha medo, o quê? Sobreveio. Deus não sabia que Jó tinha medo de perder os filhos? Sim. Deus não sabia que Jó tinha medo de perder as riquezas? Sim. Deus não sabia que Jó tinha medo de perder a saúde? Sim. Deus não sabia que Jó tinha tanto medo a ponto de sacrificar pelos seus filhos que estavam lá fazendo festas e Jó querendo salvar eles através de sacrifícios? Sim. Esse foi o pior Satanás, o maior Satanás da vida de Jó. O maior inimigo da vida de Jó foi o medo. Medo dos seus filhos morrerem. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus matou os filhos de Jó. Para mostrar para Jó que Jó tinha que confiar inteiramente nele e lançar fora aquela insegurança. Jó tinha medo de ficar doente? Sim. Jó tinha medo de perder as riquezas? Sim. Olha aí. Porque aquilo que eu temia me sobreveio. E o que eu receava, me aconteceu. Jó já receava. Você já viu aquela pessoa que está desempregado o ano todo? O ano todo desempregado. Ele não tem medo de perder emprego, né? Porque ele está desempregado. Né? Ô irmão Elcio, espera aí. Quando ele consegue um emprego, aí começa aquelas ameaças psicológicas do patrão, depois de um ano ali de empresa, tal e tal. Se bem que o funcionário às vezes começa a relaxar um pouco. Olha, não sei o que, vai ter corte na empresa, vai ter isso, aquilo. Aí o camarada já fica desesperado. Oh, meu Deus do céu, se eu perder esse emprego, Jesus, Maria e José, se eu perder esse emprego agora, olha o medo de perder o emprego. Um desespero de perder o emprego. Ele acha que empresa é casa da mãe Joana. Não é isso? O desespero dele perder o emprego. Por quê? Porque ele acha que ele depende exclusivamente daquele trabalho. Ele pode até estar dependendo naquele momento. Opa, mas a vida continua. Vida que segue, uma porta se fecha ali, se fecha aqui, outra porta se abre ali. Não tem medo da vida. Não tem medo do dia de hoje, não tem medo das circunstâncias. Eu posso dizer isso porque quantos momentos difíceis eu já enfrentei, mas eu nunca tive medo. Eu sempre confiei no Pai. Entenderam, abençoados? Mas Jó tinha medo. O que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo. Viu aí, abençoados?
Jó era rico, Jó desfrutava de uma saúde plena, Jó tinha fazenda, Jó tinha filhos belos, maravilhosos, Jó tinha uma esposa que eu acredito que fosse linda e cuidasse dele, Jó tinha tudo, Jó tinha amigos, Jó tinha uma sabedoria que as pessoas viajavam para ouvir a sabedoria de Jó, Jó tinha intimidade com Deus, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, Jó aparentemente era um homem perfeito, politicamente correto, mas havia um segredo. Só Deus sabia o que estava no íntimo de Jó. A mulher não sabia que Jó tinha medo de perder tudo aquilo. Os filhos não sabiam que Jó tinha insegurança de perder tudo aquilo. Os amigos de Jó não sabiam que Jó preocupada, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava, ele era uma pessoa receosa, preocupada, medrosa, me aconteceu. Nunca estive tranquilo. Ele nunca esteve tranquilo. Nunca esteve tranquilo. Olha lá. Nunca estive tranquilo. Nem sosseguei, nem reposei ou descansei. Jó nunca esteve tranquilo, nunca sossegou. A alma de Jó vivia atribulada. Embora Jó fosse um homem temente a Deus, embora Jó tivesse riquezas, embora Jó tivesse saúde, havia um Satanás na vida de Jó. Havia um adversário na vida de Jó. O medo. O medo de perder tudo. E foi exatamente aí que Deus tocou. Pegou, abençoado? Foi exatamente na fraqueza de Jó. Foi exatamente aí que Deus agiu. Porque a cura de Jó não era física, era uma cura na alma. Deus queria restaurar, sabe? Deus queria curar a alma de Jó. Jó não era um doente fisicamente. Jó era um doente aqui. Jó, humanamente falando, era rico e sábio. Mas espiritualmente falando, Jó era pobre e ignorante. Tanto é verdade que lá no capítulo 42, no versículo 5, ele diz: antes eu ouvi falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. Porque ele não via Deus. Jó não via Deus. Era temente a Deus, se desviava do mal, homem íntegro, mas não via Deus. Porque era inseguro e tinha medo. Ele receava. Ele nunca esteve tranquilo, nunca sossegou e nunca repousou, nunca descansou. Jó não tinha descanso. Tanto é que ele sacrificava habitualmente pelos seus filhos. Mas veio sobre mim o quê? A perturbação. Jó tinha medo de tudo isso. Isso aqui é a chave do livro de Jó. O maior inimigo, o maior Satanás de Jó era o medo. Jó não descansava, Jó não estava tranquilo, Jó não sossegava e Jó não repousava. E era um crente temente a Deus, que se desviava do mal, que sacrificava, que tinha tudo do bom e do melhor, que transpassava uma coisa, mas que não era. Externava uma coisa, mas no fundo, Rodrigo Sena, obrigado pelo apoio, amado. Externava uma coisa, mas no seu interior ele era um desgraçado, pobre, cego e nu. Mas no final do livro ele declara: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos poderão ser frustrados. Pegou aí, abençoado? Agora vamos discorrer aqui entendendo em outras passagens. O medo, resumindo, segura aqui. O medo de Jó era o maior Satanás, o maior adversário da sua vida. Olha lá, vamos aprender agora. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor, ou verdadeiro amor, lança fora todo medo. Porque o temor tem consigo a pena. O temor, o medo, traz consigo a pena. Entendeu, abençoado? O temor tem consigo a pena. E o que teme, o que tem medo,
não é perfeito em amor. Jó não era perfeito em amor. Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 14, que o amor é o vínculo da perfeição. Mas se tem medo, não tem amor. E Jó, ele tinha medo. Não existia um verdadeiro amor de Jó para com Deus. Como assim, irmão? Jó não amava Deus? Amava. Mas era um amor limitado. Não era um amor que gerava uma confiança, uma segurança, uma convicção, uma certeza. Por quê? Porque embora ele amasse a Deus, embora ele fosse um homem temente a Deus, embora ele se desviasse do mal, mas ele temia. Tinha medo, nunca esteve seguro, nunca esteve tranquilo, nunca sossegou, e aquilo que ele temia, lhe aconteceu. No amor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Jó tinha que lançar fora o medo. Medo de que seus filhos se perdessem. Era por isso que Jó sacrificava. Medo de perder a saúde, é por isso que Jó nunca descansava. Medo de perder as riquezas, é por isso que ele disse que ele nunca estava tranquilo. Salmos 23:4. Diferentemente de Jó, olha o pensamento de Davi. Talvez seja por isso, não obstante, que Deus declara: achei a Davi um homem segundo o quê? Um coração segundo o meu coração. Diferente de Jó, Davi era um homem destemido. Perdão, amados. Diferente de Jó, Davi era um homem desprovido de um medo excessivo que lhe dominava e que tirava a sua paz. Certa feita, Saul disse, querendo matar, querendo que Davi, que era um concorrente direto ao trono, Saul, desejando o mal de Davi, disse: olha, vá lá e traga 100 prepúcio dos filisteus. Davi foi, trouxe um saco com 200 prepúcios. O homem era corajoso, o homem era brabo. O homem era brabo, Davi era brabo. Davi não tinha medo não, vocês sabem disso. Davi estava apacentando as ovelhas do pai, pastando lá as ovelhas do pai, ainda jovenzinho. Ele conta que vê um urso, ele arrebentou o urso. Vê um leão, ele arrebentou o leão. Davi não tinha medo não, abençoados. Diferente de Jó, Davi não tinha um pingo de medo. Arrebentou o urso, deu um golpe de karateca no leão e chegou diante do rei e disse: tô pronto. Onde o senhor mandar, eu vou. Vá lá, pega lá 100 prepúcios. Ele veio e trouxe com 200. Porção dobrada. Olha o que ele declara, Salmo 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Davi não tinha medo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que, Davi? Por que tu não tem medo, Davi? Porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Viu aí, abençoado? Diferente de Jó, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Diferente de Jó, Davi não tinha medo. Queridos, essa é uma palavra para aqueles que estão em graça, que Jesus já libertou. Cristo ressuscitado já tirou, já arrancou todo o medo de diabo da sua vida, medo de perder a salvação, medo disso, medo daquilo, medo de Jesus voltar e tu ficar, medo da igreja ser arrebatada de noite e tu ficar dormindo. Não existe mais medo na nossa vida, porque o verdadeiro amor, lançou fora todo medo. Medo dos acusadores, medo dos seus ex-líderes que colocam o dedo na sua cara e diz que você é um desviado, desegrejado, sem pastor, sem isso. Pelo contrário, você está sendo bem assessorado pelo Espírito Santo, bem pastoreado pelo eterno Criador. Não há medo nas nossas vidas. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis,
mas não existe medo. Mesmo no momento difícil, de enfermidade, de escassez financeira, qualquer tipo de dificuldade, você não está como Jó atribulado, você não está como Jó sem descanso, você não está como Jó aflito, porque embora você possa não ter uma estrutura aqui no âmbito horizontal, mas no âmbito vertical, existe uma graça que ministra no teu coração e que te sustenta em todo o tempo. Amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consola. Viu aí? O maior Satanás da vida de Jó era o medo. Olha lá, Salmos 34:4, o próprio Davi falando: buscai ao Senhor. Salmos 34:4. Buscai ao Senhor e ele... Busquei, melhor dizendo, perdoe. Busquei ao Senhor. É por isso que ele declara, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que, Davi? Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ele buscou o Senhor e o Senhor respondeu e livrou Davi de todos os seus medos. Jó precisava buscar a Deus para Deus o livrar de todos os seus medos. Mas Jó, nesse sentido, não buscava. Jó era temente a Deus, homem íntegro, se desviava do mal. Mas Jó não buscava a Deus para que Deus arrancasse dele aquele medo. O que eu temia me sobreveio. Davi, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos. Pegou aí? Recebe esta palavra? Isaías 41:10, disse o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito do Eterno, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Não temas, porque eu sou contigo, assim como Davi sabia disso. Não te assombres. O Jó estava assombrado. O Jó estava temeroso. O Jó estava assustado. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Viu aí? Mas Jó temia. Não temas, mas Jó temia. Como tem um comediante aí, um moreninho que faz assim. Jó tinha medo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Paulo disse Senhor por 3 vezes. Paulo, Senhor, Senhor, tira de mim esse espinho. Jesus disse, não, a minha graça te basta. Não temas. Você continua com os espinhos da vida, mas a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo declarou, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas angústias, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então é que eu estou forte. Então é que eu sou forte. Paulo também não tinha medo. Paulo não temia. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Olha lá. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse, destruísse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Não é isso? Agora eu quero pegar o versículo 15. 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão ou à escravidão. Viu aí? Livrasse todos que, com medo da morte. Todos não tinham medo do diabo. Todos não tinham medo das possessões. Todos não tinham medo de Exu Caveira. Todos não tinham medo de tranca-rua. Todos não tinham medo de pomba-gira.
todo não tinha medo de Beuzebu, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Preto Velho, BBB, Bababá, TTT. Nananina, não. Quem tem medo dessas coisas são os religiosos. Terra! Viu aí, mano? Ninguém lá tinha medo dessas coisas. Hoje o povo de Deus nas igrejas evangélicas vive desesperado, com medo da sombra, com medo do vulto, com medo da barata que passa voando e diz que foi um ser espiritual. Com medo do pastor não dar a carta para liberar a benção. Com medo do pastor ficar bicudinho, porque ele não concordou com as suas manobras. Com medo de perder a salvação, porque não foi batizado no Rio Jordão. Com medo de perder a vida eterna, porque não deu dízimo no mês passado. O povo de Deus hoje é um povo, infelizmente, do sistema. É um povo covarde. Com medo de Deus porque comeu aquilo, com medo de Deus porque quebrou o jejum, com medo de Deus porque quebrou a campanha, com medo de Deus porque isso, com medo do diabo porque ele não orou ontem 6 horas da manhã. É um povo medroso. Infelizmente é um povo covarde, porque não conhece a verdade. Ele morreu e aniquilou aquilo que tinha o império da morte, isto é, o diabo, falando ali de todo aquele contexto pactual. E para que resultado? Qual seria o resultado? E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então o povo estava com medo da morte, abençoados. O povo estava com medo da morte. Não era uma morte biológica, que todo mundo sabia que ia morrer. Era uma morte de separação de Deus, ausência do Criador em si. Era uma morte no sentido espiritual, a comunicação, a relação que eles não tinham mais com Deus por causa do pecado lá no Éden. Eles estavam com medo da morte, mas Jesus, quando morreu, ressuscitou, estabelece uma nova e eterna aliança, reconcilia o seu povo de volta ao Pai, enxerta o jambeiro bravo na videira verdadeira, e hoje aqueles que têm olhos iluminados não têm mais medo. Porque disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a morte, nem os principados, nem as potestades, nem o passado, nem o presente, nem o futuro. Nada, nem a peste, nada nos separará do amor de Deus. Nada. Por quê? Porque não há mais medo. Mas quando há medo, o dízimo separa do amor de Deus porque não deu. A campanha separa do amor de Deus porque quebrou. A ida nas igrejas separa do amor de Deus porque eu não estou mais frequentando a casa de papai. Medo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à morte. Era o maior Satanás também na vida do povo. O medo da morte. Mas não foi esse espírito que o Eterno nos deu. Olha lá. 2 Timóteo 1,17. Porque Deus não nos deu espírito de temor, espírito de medo. Deus não nos deu espírito com E minúsculo, né? Deus não nos deu um espírito, um sentimento de medo, de temor, mas de fortaleza, de amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo, e de o quê? Moderação, equilíbrio, sanidade, entendimento, racionalidade, percepção. Entendeu, abençoados? Porque Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes espírito de escravidão para outra vez estardes em temor e medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, o meu Pai está comigo.
não temerei mal algum. Amém, abençoados? Guarda essa palavra no teu coração. Eu espero que você tenha desfrutado de mais um conhecimento do Eterno. E lembre-se que você não recebeu um espírito de medo, de covardia, mas recebeu um espírito de amor, de moderação e de fortaleza. Tá bom, queridos? Porque não recebestes espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. O nosso irmão, né, Jó, ele estava debaixo de um espírito de escravidão. Estava em medo. E o medo dele foi o maior Satanás da sua vida. Porque tudo o que ele temia, lhe aconteceu. O que ele receava, sobreveio sobre a sua vida. E eu encerro essa palavra deixando o seguinte para os amados. Você vê que Jó tinha tudo. Mas Jó faltava, de fato, um entendimento. E ele soube, porque ele declarou, receba o bem do Senhor e não o mal. Faltava ele entender que tudo aquilo que ele tinha vinha das mãos de Deus e que ele não podia alimentar aquele medo, aquele sentimento de perder tudo, porque foi isso que aconteceu, porque ele sabia que Deus era o próprio Deus que poderia tirar, mas depois restaurar. E tanto é isso, verdade, que no final do livro, Jó ora pelos seus amigos e diz o texto que as pessoas trouxeram riquezas, dádivas para Jó, e Deus exaltou Jó de sobremaneira que Jó teve em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Entendeu, abençoados? Para que Jó de fato tivesse um entendimento que ele teve tudo, depois ele perdeu tudo, mas o mesmo Deus restaurou tudo para a sua vida. Que o que Jó tinha, aquele medo que o afligia, que não dava descanso, com certeza, depois das perdas dos filhos, depois das perdas das riquezas, depois da perda da saúde, depois da perda dos próprios amigos que praticamente se tornaram inimigos, Jó aprendeu a confiar mais em Deus e é por isso que Deus o restaurou. Guarda essa palavra no teu coração. Obrigado. Graça e paz. Estamos juntos. Restituiu em dobro, exatamente. Estamos juntos e vamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, tá bom? Amanhã, final de semana, sexta-feira, nós vamos trazer mais uma reflexão aí para os amados. Obrigado! Estamos juntos!